Pessoal, tudo bem? O que eu vou falar hoje o tema é o seguinte: a necessidade de todo condomínio ter um engenheiro que acompanhe a estrutura do prédio, que possa passar ao síndico as condições em que o edifício, né, o prédio se encontra e possíveis problemas que vão precisar ser corrigidos, tá? Eu queria lembrar para vocês o seguinte: toda edificação envelhece. Né? Toda edificação necessita de manutenção que eu, como advogado, e eu acredito que a maioria massacrante dos síndicos, não entende, não tem conhecimento. Né? Então, outro detalhe, esse acompanhamento de um engenheiro, né, periodicamente, não é para aqueles síndicos que se preocupam em acordar de noite e ver se tem alguma lâmpada ligada, desligar essa lâmpada para economizar a taxa condominial. O que eu digo a respeito desses síndicos é o seguinte, que os condôminos desse condomínio, eles devem respeitar muito, muito, demais esses síndicos, porque eles estão objetivando a economia para todo mundo, não é só para ele, até porque ele não paga normalmente a taxa condominial. E o fato deles terem preocupações assim desse tipo só mostra para os condôminos que é uma pessoa extremamente preocupada com as despesas do condomínio e ele está trabalhando em prol de todos os condôminos. Né? Um exemplo rápido que eu vou dar: há poucas semanas eu fui obrigado a elaborar um regimento interno de um condomínio que não tinha regimento interno. Tá? Passei o meu preço, a síndica tentou economizar, assim, se ela pudesse fazer com que eu trabalhasse de graça, ela teria feito, tá? Chegou um ponto que eu falei: olha, dona fulana, né? Faz o seguinte, ó, cuida, tá? Se a senhora tiver alguma dúvida, me liga, mas eu não vou trabalhar de graça, né? A impressão que eu tive é o seguinte: se ela mandasse alguma empresa podar alguma árvore lá do condomínio dela, ela ia ficar com um saco de lixo embaixo, o cara ia olhar para ela e ia perguntar: o que a senhora está fazendo aí? Não, vamos fazer o seguinte: se eu levar o seu lixo que o senhor vai cortar aí, se eu levar o lixo, o senhor me dá um desconto? Né? Tal era... assim, não é neura, a preocupação é super legítima, super legítimo esse tipo de preocupação, tá? Só que nos últimos meses eu venho falando com muita gente entendida na área de manutenção predial, tá? Inclusive eu falei com alguns engenheiros que eles não trabalham em condomínio, mas eles foram muito claros, né? Doutor Ivan, edifício não importa a utilização. Se for um galpão industrial, se for um prédio residencial, não importa, é uma edificação e ele tem um desgaste natural. Todos eles me mostraram, tá? Porque quando eu bati, assim, quando alguém falava, olha, a manutenção preventiva permite você economizar, eu achava isso uma enorme balela, né? Desculpa de engenheiro para poder ser contratado. E eles me mostraram que realmente não. Eu fiquei bobo da forma cartesiana que eles me mostraram, que há uma economia. Um exemplo bem tosco que eu vou dar para vocês é uma obra que está sendo feita num condomínio que eu atendo. Teve lá umas rachaduras que dá para você enfiar o dedo lá dentro, né, pela rachadura. Você olha, você vê o estacionamento lá dentro, né? Depois de alguns síndicos terem passado, que eles achavam que isso é muito caro, não vai dar para fazer, hoje eles estão gastando uma pequena fortuna, né, para resolver esse problema. E aí aconteceu o seguinte: na hora que a empresa orçou, tá, passou, foi aprovado, começaram a mexer, quebrar, eles viram um problema lá qualquer, que eu não sei qual é, que não era identificável na hora de fazer o orçamento. Parece que esse orçamento inicial era em torno de 42, 45 mil e só esse serviço estava saindo 25. Eu entrei em contato, esse tipo de coisa não é problema meu, mas eu costumo auxiliar o síndico, né, em todos os aspectos. Outra coisa, se o síndico quer me ligar sábado, domingo, me liga. Pode ser que o seu problema tenha surgido sábado, domingo. Se eu não puder te ajudar, se eu não puder resolver, paciência, mas eu tento. Eu contatei 2 engenheiros que eu conheço, os caras têm uma qualificação absurda. Um deles é contratado pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para acompanhar as obras que são financiadas por esses 2 bancos.
E se algum problema acontecer que ele perceber, ele fala com a engenharia da construtora. Se eles não pararem, ele comunica esses dois bancos, simplesmente eles param de pagar. Ou seja, só pode ser um cara sério. Ele também é perito judicial. Alguns juízes chamam ele para fazer uma perícia, tá? E eu perguntei, né? É possível realmente que quando a empresa orçou, ele não detectou esse problema e na hora de quebrar, eles viram? Ele falou que é perfeitamente possível, né? Pode acontecer. Foi aí que, depois, especulando com todo esse pessoal, nesse caso, esse problema que foi detectado depois foi causado pelos anos que a obra ficou parada, sem manutenção, a ponto de chegar, o que eu falei, né? Você enfia 2 dedos lá tranquilamente, você viu o estacionamento, você viu os carros lá, né? E aí você vai ver o seguinte, se fosse feito uma manutenção preventiva, eu não vou entrar nem no mérito dos 42 mil reais, apesar que eu acho que se ele tivesse sido feito antes, não teria chegado ao ponto em que chegou, você teria estancado o problema e não teria gasto, mas isso é elucubração minha, eu sou advogado, não sou engenheiro, tá? Mas eu acho que é uma coisa factível, isso eu não perguntei para ninguém. Mas essa outra obra, tanto esse engenheiro que a gente trabalha muito junto em muitos processos e outros falaram a mesma coisa. Esse problema aí que estava oculto, né, poderia ter sido evitado, porque não era uma coisa que saltava aos olhos, mas ele foi gerado por esse outro problema ao longo dos anos, né? Eles não tiveram condição de ver qual é esse problema, eles só viram o relatório da empresa que está fazendo a reforma e realmente disseram que, olha, muito provavelmente o prédio poderia ter economizado esse valor, tá bom? Outro fato é que teve um outro condomínio que ele fez um orçamento e eu vi, todo mundo me passa o orçamento, eu vejo 4 ou 5 características de todo o contrato. Por exemplo, cláusula penal, que é a cláusula se uma das partes rescindir o contrato, a cláusula de reajuste. Nesse caso, por exemplo, como é uma obra que vai demorar 3, 4 meses, não tem cláusula de reajuste, não tem renovação, índice de renovação, nada, tá? Mas me chamou a atenção o seguinte, que a garantia que essa outra empresa estava dando é 1 ano só. 1 ano de garantia apenas. Era uma obra meio pesada. Aí eu fui consultar os universitários, que é aquele pessoal que sempre que eu tenho algum problema eu saio consultando. E eles falaram o seguinte, olha, esse tipo de obra caracteriza obra na estrutura do prédio. É 5 anos, tá? E aí depois, eu falei para a síndica, olha, você vai ter problema. O que você acha se você contratar um engenheiro? Cota quantos você quiser. Tá? Em primeiro lugar, você não é engenheira, você não tem a menor responsabilidade sobre assuntos que você não conhece. Você coloca isso em assembleia e se alguém falar, puxa vida, nós vamos gastar com um engenheiro, vamos. Você não concorda? Se você arrumar alguém aqui que seja engenheiro, a gente trabalha, ele vai trabalhar de graça. Você tem algum amigo que você conhece que você pode indicar para trabalhar de graça? Ou você mesmo, você pode trabalhar de graça? Por quê? Amanhã ou depois dá algum problema, quem vai responder é o síndico. Não tem jeito, tá? Se ele... mas eu não era obrigado a saber que poderia dar problema. Olha, infelizmente a lei diz que é responsabilidade sua, tá bom? Se por acaso você fizer uma consulta na Assembleia e a Assembleia não aprovar, acabou, senhor síndico, acabou, senhor condômino. Se o senhor não autorizar o síndico a contratar, nesses casos, o engenheiro, o síndico não vai ter responsabilidade. E outra, se hoje um engenheiro dá uma informação equivocada, você pode acionar esse engenheiro. Se você não autoriza a contratação, vocês vão reclamar com quem? Com o bispo? Não adianta, vocês vão perder dinheiro, tá? Então, assim, o acompanhamento de um engenheiro está se tornando cada vez mais necessário, sempre foi, mas ele está se tornando cada vez mais evidente, né? Existem inúmeras empresas que prestam esse serviço
de forma contínua. Eles cobram uma pequena taxinha, tá? Que é incomparável ao que antigamente se cobrava, tá? Auditoria, mesmo caso, auditoria, você ia fazer um orçamento para uma auditoria, você precisava vender o carro para pagar. Hoje não, tem auditorias que cobram mensal, valor baixinho, tá? Um valor muito baixo. Desculpa. E você tem um auditor respondendo pelas suas pastas, tá? Volto a dizer, isso não é para aquele condomínio, para aquele síndico que acorda de madrugada para pagar a lâmpada, para baixar a taxa condominial, em que pese eu respeito demais esses profissionais, tá? Mesmo que seja morador. E os condôminos têm que fazer a mesma coisa. Mas não é para esse tipo de condomínio ou condômino. Por quê? Você nunca vai convencê-los de que se amanhã ou depois eles tiverem uma obra, por exemplo, numa caixa d'água, em qualquer lugar, eles vão pagar muito mais depois do que poderia pagar antes. Volto a dizer que eu achava isso uma balela. Depois as pessoas, esses engenheiros, me mostraram que não. E eles me mostraram casos concretos. Esse do prédio que eu acompanhei é um caso concreto. 25 mil reais jogado no lixo, né? Durante todo o tempo que ficou abrindo, eles poderiam ter feito vários orçamentos, um fundo de reserva, um fundo de obra, tá? Não vamos confundir porque esse dinheiro é só para isso. Muito mais tranquilo, muito mais sossegado. E aí eu achava, tá vendo, vocês vão ter que gastar isso de repente quando vocês não precisavam. Não, não é só isso não. Eles estão gastando de repente, porque a empresa não pode fazer o serviço e parcelar ad eternum, tá? Mas eles estão gastando uma coisa que eles não precisavam ter gasto, né? Então, existem despesas que a modernidade está mostrando que são necessárias essas despesas. O pessoal mais novo, mais jovem, que está assumindo os condomínios, eles têm uma percepção um pouquinho melhor do que os síndicos antigos. O síndico antigo, quase todos era aquele que apagava a luz de madrugada, tá? Devagar, os síndicos, mesmo os moradores, estão tomando consciência de que a coisa não é tão simples. Síndico profissional, todos com quem eu lido, eles têm já plena consciência disso. Só que às vezes eles esbarram na questão da Assembleia. É aquela história, né? Aquele pensamento de que, por que eu vou gastar isso se a gente pode no futuro? Não tem problema, só que é bom guardar dinheiro. Agora, você decide não fazer, decide não reservar dinheiro, depois você não vai poder dizer que Deus não ajuda, pobre não tem sorte, porque não é assim que a coisa funciona, tá bom? Então, esse vídeo assim Pessoal, eu perdi muito tempo conversando com muita gente, inclusive com algumas empresas que fazem reforma e também com empresas que têm um produto que auxilia o síndico a não bobear com esse tipo de coisa. E vocês podem ter certeza que hoje eu entendo muito, mas muito mais sobre isso do que eu entendi há 2 meses atrás. Não chega aos pés do conhecimento de um engenheiro, ele é o profissional da área, tá? Mas hoje eu posso dizer para vocês com toda a convicção, ouvindo engenheiros, ouvindo empresas que fazem obras e essas empresas que fazem produtos para que o síndico tenha esse acompanhamento mais tranquilo, que isso economiza dinheiro, tá? E isso vai trazer benefício. Além de evitar amanhã ou depois um problema mais urgente que tem que ser resolvido de uma hora para outra. Aí vai se caracterizar o quê? Uma obra necessária, o síndico vai poder fazer sem aprovação da Assembleia, muitas vezes ele não vai ter tempo de ficar orçando, né? E isso vai ser um componente a mais nesse custo que ele poderia ter economizado, tá bom? Pessoal, a gente vai continuar sempre fazendo esses vídeos. Eu coloco embaixo de cada vídeo o endereço do nosso site, que tem o mesmo nome, né? Síndico Agora, www.sindicoagora. Lá, todo dia, da mesma forma que vídeo, todo dia eu coloco algum artigo que eu possa ajudar, não somente ao síndico, mas lá eu ajudo o síndico, o condômino e, eventualmente, o inquilino, tá? Porque lá eu não tomo partido, tá? Eu enxergo um condomínio como um todo.
Lá eu tenho artigos que são importantes para os funcionários do condomínio, para os advogados. Eu advogo nessa área há tanto tempo que eu tenho muita coisa para mostrar para os profissionais do direito que não tem muita prática, tá? Para os condôminos, ou seja, é um site que, da mesma forma que aqui eu não limito para quem eu estou me dirigindo, tá? Lá também não. Eu recomendo que vocês dêem uma olhada. Outra coisa, lá eu tenho modelos práticos, né? De aviso de obra, permissão de obra, interrupção de obra, demissão de funcionário. Eu tenho mais de 50 modelos, eu tenho mais uns 20 ou 30 reservados, que eu preciso sempre ler, atualizar. Sempre eles estão acompanhados com comentários, não é só o modelo, tá? Você vai pegar o modelo, você vai conseguir salvar ele e passar ele para um Word. Depois você elimina os meus comentários. Nos meus comentários eu sempre coloco informações úteis. Olha, esse documento serve para isso, quando você usa, quando você não usa, tá bom? Pessoal, a gente vai se ver no próximo vídeo. Até lá.